Bom, galera, vamos continuar agora a nossa aula e vamos entender um pouco sobre semelhança entre figuras planas, tá bom? Semelhança entre figuras planas. Agora, eu não vou me prender só no triângulo. Só que é o seguinte, antes de iniciarmos o assunto, eu quero relembrar com vocês um pouco de proporcionalidade, porque você vai precisar desse conteúdo para resolver as questões. Então, vamos lembrar aqui a proporção. O que é a proporção? A proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Entre duas razões. Tá bom? Professor, eu não lembro o que é razão. Vamos para cá. O que é uma razão? A razão ela é uma divisão. Toda vez que você ler a palavra razão na matemática, você vai dividir esses números. E você pergunta, professor, por que a matemática diferencia a razão de divisão? Agora você vai entender. Porque na razão não é preciso tirar a fração. Você nunca vai poder tirar a fração da razão. A divisão você tira. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 10 que divide 2. Esse aqui é meu primeiro exemplo. Esse 10 que divide 2, ele vai virar uma divisão. Ele já é uma divisão. E a razão está aqui embaixo. Professor, qual é a diferença? Você vai entender. 10 que divide 2, eu vou dividir o cara. Aqui vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, na divisão, 10 que divide 2 dá 5. Na razão, eu não posso aparecer com um número inteiro aqui. Eu tenho que manter na minha fração. Ou seja, 10 que divide 2, eu vou simplificar aqui em cima e embaixo pelo mesmo valor. E tanto 10 quanto 2 só pode dividir o número 2. 10 que divide 2 dá 5. 2 que divide 2 dá 1. Eu dividi, mas eu mantive a minha fração. Essa é a diferença entre razão e operação de divisão, tá bom? E a proporcionalidade? Vamos aqui. O exemplo de proporção. Vamos entender agora. A proporção é uma igualdade entre duas razões dessas. Então, eu posso colocar aqui 2/3 igual a 4/6. Professor, elas são iguais? Sim, são iguais. Porque quando nós vamos aplicar o contexto da propriedade fundamental, o que acontece? A proporção fica assim. Eu tenho um valor A que divide valor B, igual a um valor C que divide valor D. Qual o teorema? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, esse cara multiplica esse, tem que ser igual a esse cara multiplicado esse. Quando você vê duas razões, você pode fazer o produto cruzado ou usar o X-Men na galera. Mas o que você tem que ter em mente? Vamos resolver esse teorema aqui, descendo o cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, olha. Será que realmente é uma proporção? Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes 4. Galera, 2 vezes 6 é 12. Igual 3 vezes 4, 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Então, é uma proporção. Por que o senhor falou isso? Porque igualdade entre figuras planas, você vai utilizar esse método. A diferença é que vai ter um X aqui no meio. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, um retângulo, certo? 2 retângulos aqui. Ok? E eu vou dizer que esse cara está valendo 10, esse cara está valendo X, e aqui está valendo 20, e esse cara está valendo 40. Então, vou resolver, por semelhança, usando a proporção, quanto vale esse X. E agora, gente, é super simples, extremamente fácil. Você vai colocar o 10 dividido pelo X. Primeira razão está pronta. Ou seja, eu peguei o valor da base, dividi pelo outro valor da base. Então, vou igualar. Eu segui a ordem, primeira ordem, segunda. Então, vou seguir novamente. Primeira ordem, que é o 20,
e dividir pelo valor correspondente a ele, 40. Olha só, montei o que eu desejo. Olha aqui. E agora, professor? X na galera, produto cruzado. 20 vezes x, 20x, igual 40 vezes 10, 40 vezes 10. Repito, 20, x igual 40 vezes 10, 400. Então, x vai ser igual a 400. Ó, atenção aqui. O 20 está multiplicando, ele vai passar para depois da igualdade com o sinal contrário. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Quem está com a letra, você passa para baixo. O zero levou aqui o game over dele. Então, o x vai ser igual a 40 que divide 2, 20. Vamos testar para saber se eu acertei a questão? Vamos. Basta você pegar aqui 10 que divide x igual a 20 que divide 40. No lugar do x, você substitui esse amiguinho aqui, ó. Vai ficar 10 sobre 20 igual a 20 sobre 40. Então, o que acontece aqui? X na galera de novo. 20 vezes 20, 400, igual 10 vezes 40, 400. Olha lá, verdadeiro. Então, gente, vamos recapitular. A semelhança de figuras planas, qualquer figura, tirando o triângulo não está aqui dentro, por isso foi um caso separado, tá bom? Quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, hectágono, decágono, qualquer outra figura sem ser triângulo, você vai utilizar a proporção. Dando um exemplo aqui, eu peguei a primeira base, repeti com a segunda base, igual às alturas, e resolvi usando proporção. E isso aqui, professor, é a nossa prova dos 9, para saber se você acertou essa questão. Galera, vocês vão fazer o exercício para mim também dessa parte, da página 106 a 111. Até a próxima aula. Valeu!